Olá, amigos, sejam todos bem-vindos. Para aqueles que já acompanham, né, sejam bem-vindos novamente ao canal do IESE. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do livro 20 Regras de Ouro para Educar Filhos e Alunos. A gente já vem estudando esse livro há algumas semanas, né? A gente começou, na verdade, no ano passado e retomou agora esses dias. Então, se você perdeu os primeiros estudos, né, dos primeiros capítulos, é só entrar no nosso canal do YouTube que os vídeos estão disponíveis no canal. Esse livro é um livro bem interessante, tanto para educadores, professores, quanto educadores pais, né, avós, tios. Ele traz assim um estudo muito interessante que pode contribuir muito tanto na nossa prática em sala de aula, como no nosso ser educador do lar, né, mãe, pai. Então hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito do capítulo 6. Esse capítulo se chama Como Educar Filhos e Alunos Complexos, Hiperativos e Ansiosos. A TTE, né? Ele vai dar uma técnica para a gente hoje, chamada Técnica de Teatralização das Emoções, da emoção, certo? Vamos lá então. Então, pessoal, qual que é essa quinta regra de ouro que nos fala o Augusto Cury nesse livro? Ele fala para a gente usar essa técnica, que a gente já vai explicar melhor, né? Estimulando o biógrafo do cérebro. Ele diz para a gente que, na verdade, ele já havia explicado nos capítulos anteriores a memória, né? Como é que é o funcionamento da memória de uso contínuo e da memória existencial. Então, retomando esses conceitos, ele vai falar dessas relações entre a memória de uso contínuo e a memória existencial na elaboração da nossa própria história, de como a gente vivencia, das nossas experiências. Então, ele vai falar um pouco disso. Então, ele fala que a memória de uso contínuo é aquela que a gente usa o tempo todo para responder aos estímulos mais diversos, dar as respostas mais diversas. E que de vez em quando a gente acessa coisas nessa memória existencial, né? E que a nossa personalidade, a formação da nossa personalidade, inicia na MOOC, né, que é essa memória de uso contínuo. E depois, a partir dessas experiências que vão sendo trabalhadas ali nessa memória de uso contínuo, depois essas memórias são meio que arquivadas lá na nossa memória existencial. Então, esse consciente e inconsciente, eles são vizinhos, né, próximos ali, que vivem em diálogo, vivem em conversa. E aí, né, ele nos chama a atenção para uma situação. Né? Você já escreveu a sua biografia? Tem toda aquela história, né, das biografias autorizadas ou não autorizadas pelos biografados aí, né? E aí ele fala que todos nós escrevemos o tempo todo, né, as nossas biografias através do fenômeno RAM, que é esse fenômeno de registro automático de memória. Tudo aquilo que a gente vai vivenciando, todas as nossas experiências novas são arquivadas nessa memória de uso contínuo através desse fenômeno que ele chama ali, né, nos estudos dele, do Augusto Cury, de fenômeno RAM, que é esse arquivamento involuntário, né? Ele independe. Então a gente vai acumulando muita coisa no nosso córtex cerebral. Então ele vai, na verdade, nos dar técnicas de gestão das emoções para que a gente consiga fazer aí frequentes limpezas, né, nesses arquivos nossos. E aí ele fala um pouco da questão dos bebês, né? Se por um acaso o bebê, por algum distúrbio, alguma situação, ele vai ter bloqueado esse fenômeno, o fenômeno RAM, né, do registro automático da memória, ele vai ter aí prejuízos na construção desse eu, de elaborar essa sua biografia, né? Ele vai ter dificuldades aí de
arquivar essas experiências nessa memória de uso contínuo e depois fazer com que essas experiências caminhem, né? Que para a maioria das pessoas, né, é tão automático. Às vezes, né, alguns tipos de distúrbios ou algumas outras situações prejudicam esse fenômeno. Ele fala ainda, nesse capítulo 6, a respeito do autismo. Eu não vou nem me atrever a entrar, né, nessa situação, não tenho embasamento para falar a respeito disso. Mas aqueles que se interessam pelo tema, eu sugiro que leiam também esse capítulo 6 para perceber como que o Augusto Cury fala a respeito do autismo, como que ele fala que acontece, né, o autismo, e essa técnica que a gente vai falar hoje, ele também fala que ela é muito útil para as crianças autistas. Então, vamos pensar um pouco a esse respeito. Deixa eu passar o slide aqui. Bom, então esse fenômeno RAM, que acontece automaticamente, né, para a maioria de nós aí, que é esse registro automático da memória, ele vai falar que a questão do autismo tem uma dificuldade, um funcionamento diferente desse arquivamento da memória, tá? Então, nisso eu não vou nem entrar, nem me atrevo. Então, quem se interessar, depois leia com maior profundidade, né? Tudo isso. Mas ele fala que na maioria das pessoas isso acontece de forma automática, né, no nosso cérebro. E ele fala que esse fenômeno RAM, esse arquivamento de memória, lá na nossa memória de uso contínuo, ele rege, né? Ele é o supridor aí dos 3 maiores processos da mente humana: da construção dos nossos pensamentos, da nossa consciência existencial e da construção do eu como gestor da mente humana. Então, na criança, o que vai acontecer? Ele explica assim, que a criança ela demora bastante para falar, ela fala às vezes em terceira pessoa, né? Vamos supor, né, o meu menininho aqui, o Heitor, quer água, então ele fala assim, ele pede água dessa forma. Aos poucos ele vai compreendendo esse eu, né? E vai falando, eu quero água, vai pedindo as coisas utilizando o eu. O Augusto Cury explica que esse processo de formação da identidade, né, dessa autopercepção, é um processo que exige muito, né, é um processo muito elaborado e que parte dessas experiências vivenciadas. Então, ou seja, a nossa biografia, que ele fala ali no início, ela está sendo escrita a todo momento, né, desde o ventre, na verdade. E aí, ele chama essa nossa biografia de biografia não autorizada, porque não é, na verdade, a gente não escreve somente aquilo que a gente quer nesses arquivos, né? A gente tem ali os nossos traumas, aquelas experiências não tão benéficas, que aos poucos vão sendo arquivadas na memória existencial e vira e mexe voltam a nos perturbar, né? Então a gente acaba abrindo esses arquivos sem querer. Então ele fala que a nossa biografia não autorizada, muitas vezes é a gente mesmo que produz, né? E aí ele fala que dessas doenças que às vezes, algumas doenças que às vezes atrapalham, né, essa relação entre a memória de uso contínuo e a memória existencial, e fala um pouco desse fenômeno de leitura das memórias. Bom, aí ele fala dessa formação desse eu como um biógrafo, né? Alguém que está a todo momento registrando essas experiências, registrando essas vivências. E fala que a socialização, né, que esses aprendizados que a gente tem a todo momento, que vão escrever a nossa história, para muito além da nossa carga genética. E que essa personalidade, toda essa escrita, começa desde lá do útero, né? E aí ele nos traz finalmente essa técnica, né, que eu acho que é o ponto alto aqui desse capítulo. É uma técnica que pode nos ajudar, né, uma técnica que ele chama de psicopedagógica,
que vai ajudar na construção de janelas light, que a gente também já falou em outros vídeos, que são aquelas janelas da memória que nos trazem boas experiências, que nos ajudam a progredir. Né? Em contrapartida, a gente tem as janelas killer, que são aquelas janelas traumáticas, que vira e mexe a gente acessa também. Né? E que o Augusto Cury, na gestão das emoções, nos ensina a reler essas janelas killer, dar uma nova carinha para elas, para tentar aí pacificar um pouco mais o nosso eu, né? Gerir o nosso eu. E aí ele fala, né, que no desenvolvimento da personalidade da criança, para que a gente, principalmente, ele fala bastante das crianças autistas, hiperativas e ansiosas. Bom, falando de ansiedade, né, na atualidade, a gente está falando de uma grande parte dos seres humanos, né, que somos ansiosos, vivemos numa sociedade que acaba nos imprimindo essa marca. Então, o que ele fala? Nessa formação desse eu, no momento que essas biografias estão sendo escritas, né, da criança, para que a gente evite ao máximo, né, punir, esbravejar, perder a paciência com as crianças. Ele fala principalmente, né, das crianças que têm o espectro autista. E aí ele traz essa ideia, né, dessa TTE, que é essa técnica de teatralização das emoções. Ele fala então que esse fenômeno RAM, de registro automático, ele pode ser melhorado, né? Então, conhecendo esse funcionamento do nosso cérebro, a gente pode melhorar esse funcionamento, criando, enquanto pais, educadores, no geral, criando mais janelas light a partir desse fenômeno do registro automático da memória. Qual que é a importância dessa técnica, que já eu vou explicar? Ela desenvolve melhor o raciocínio, ela pacifica melhor a mente e ela acaba colocando limites emocionais na criança, né? E promovendo de uma maneira melhor o autocontrole. Então, o Augusto Cury nos fala que ela proporciona, né, que a criança pense melhor antes de reagir e que ela consiga se colocar no lugar do outro, certo? E aí, nós vamos falar um pouquinho dessa técnica. Opa, sumiu aqui. Nós vamos falar um pouquinho dessa técnica. O que seria essa teatralização? Ele nos fala assim, que quando a criança, principalmente a criança autista ou qualquer outra, né, ela faz algo, né, que seja assim, um comportamento calmo, generoso, altruísta, ou seja, um comportamento que a gente aprove, que a gente deveria nesse momento fazer em voz, ele chama assim, numa voz altissonante, ou seja, num tom bacana de voz, né, sem gritos, mas num tom mais firme, né, vamos dizer assim, tentar de alguma maneira teatralizar, né? Dizer assim: nossa, parabéns, foi excelente essa sua postura, esse seu comportamento. Nossa, parabéns, você foi incrível. Por quê, né, que ele pede que a gente faça isso? Porque ele explica que esses jogos teatrais que a gente faz, utilizando as emoções, né, um jogo de emoção nessa fala com os pequenos, que isso vai irrigar as emoções dos nossos pequenos. Aí, Amanda, mas o que tudo isso tem a ver com aquela história do arquivamento da memória lá? Vamos pensar, gente. A gente arquiva, a gente tende a arquivar aqueles momentos de maior emoção, né? Então, tanto para o bem quanto para o mal, a gente arquiva na memória, né? O Augusto Cury nos explica aqueles momentos que têm uma maior carga emocional, né? Então, aqueles momentos que eu estimulo a memória RAM, né? Esse fenômeno RAM, esse arquivamento, ele pode ser muito proveitoso na formação de janelas light. Então, a criança hiperativa, ansiosa, de repente, vamos supor, né? Então
colocou direitinho, ela pôs a mesa, ela não derrubou nenhum garfo, ela conseguiu pôr a mesa ali para o almoço da família. Então, de uma forma assim, quase que teatral mesmo, eu vou chamar a atenção da criança, parabenizando ela, envolvendo ela com uma carga emocional que faça com que ela grave, né? Ela vai, a partir dessa carga emocional, arquivar na memória dela essa experiência. E isso vai abrir uma janela light nela. Quer dizer o quê? Que vai dizer o seguinte para o eu dela: eu sou capaz, né? Eu consegui fazer. Então, isso é muito importante. Então, essa técnica pode ser usada para as crianças autistas que têm uma maior dificuldade nesse arquivamento, né, que o Augusto Cury nos fala. Pode ser usado para as crianças ansiosas, enfim, para qualquer criança, uma técnica educacional. E aí ele nos diz outra coisa interessante, né? E quando o comportamento da criança for inadequado, eu posso aplicar essa mesma técnica de teatralização da emoção? Sim, né? Mas de maneira a mostrar para a criança, teatralizar a dor, o sofrimento, as consequências dos comportamentos negativos que ela teve. Tá? Então, por exemplo, tá ali numa briga sei lá, mordeu o irmão, né? Então, o que que eu posso fazer? Eu vou levar essa criança ali e dizer para ela com muita emoção. O Augusto Cury nos diz, inclusive, que vale a pena de vez em quando até chorar, né, para fazer isso, mostrando para a criança o quanto ela machucou a outra criança, o irmão ou uma coleguinha da escola, ou ainda, né, o meu menininho mesmo, o Heitor, né, de 2 anos, ele tinha, né, por algumas vezes ele teve uma atitude, um comportamento de ir até as plantinhas, as rosas ali, e retirar a flor, né? Ele ficava ali destruindo a florzinha. Ai, o Miguel tá me lembrando de outra coisa aqui do lado, que a gente tem um pezinho de tomate aqui, e ele também ia lá e ficava tirando os tomatinhos verdes ainda do pé. E aí, como que eu apliquei essa técnica? Eu ia com ele ali perto da florzinha e mostrava para ele, dizia assim: olha, Heitor, ela tá chorando, tá doendo nela, ela é um ser vivo, tá chorando. Quanto menor a criança, mais a gente vai demonstrar por meio da nossa expressão, né? E quanto maior for a criança, mais a gente vai conseguir explicar, né, com palavras tudo isso. O importante é mostrar a carga emocional de dor do outro ser vivo, né? Do cachorrinho, da plantinha, do irmão, do colega de escola. Por quê? Lembra que a gente falou ali, ó? Ela vai colocar os limites emocionais, ela vai falar, essa técnica vai ajudar a gente a desenvolver a empatia. O que quer dizer isso? Quando eu mostro para a criança a dor que o outro está sentindo, o sofrimento que eu posso ter causado no outro, as consequências daquele ato que eu cometi, eu estou desenvolvendo nessa criança a empatia, né? Então, o que que eu vou dizer? A mamãe te ama muito, mas a mamãe está muito triste com esse comportamento que você teve. E aí, não pode, é preciso falar de uma maneira a teatralizar mesmo, para que isso marque a emoção. Quem é professor sabe, né? A gente escuta muito isso. Qual que é a aula que marca o aluno? Aquela que a gente mexe com as emoções dele. Quando a gente mexe com a emoção, o aprendizado acontece, seja por meio de uma piada, enfim, por meio de algo, uma carga emocional maior, né, que a gente utilize para explicar um determinado tema. Tudo isso marca a nossa memória, né, e tem um efeito positivo na construção desse ser humano. E aí, né, o Augusto Cury nos coloca um outro ponto importante. Mas quando eu fizer isso, né, eu teatralizar essa emoção dessa forma para a criança, isso não vai gerar uma criança hipersensível ou ainda com um sentimento de culpa muito forte? E aí ele nos explica algo interessante, né? Que o sentimento de culpa também é importante numa criança, claro que não em excesso, né? Mas para evitar
a psicopatia ou a sociopatia. E ele nos diz que pela experiência, né, que ele tem, muitos atendimentos que ele faz, né, e já fez, ele diz o seguinte, que é muito mais fácil transformar alguém que é hipersensível, trazer essa pessoa para uma sensibilidade saudável, né, do que alguém que se mostra que é insensível. É possível trazer esse insensível para a sensibilidade, mas é muito mais difícil. Então, é preciso que a gente também treine isso com as nossas crianças. Então, o objetivo dessa técnica de teatralização da emoção é construir essas plataformas da memória, construir janelas light, duplo P, que vão libertar o eu, que vão criar um eu com maior empatia, que vão marcar as emoções, né, e transferir depois essas memórias lá para a minha memória existencial. Né? E aí tudo isso vai dar um maior equilíbrio, esse ser humano vai conseguir gerir melhor suas emoções e libertar o seu eu. E aqui então, para terminar o nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado aqui da nossa técnica, que seja útil, né, para vocês de alguma forma, porque para mim é muito útil. Cada vez que eu faço um vídeo, na verdade, eu estou fazendo para mim mesma. Estou tentando aprender e melhorar as minhas práticas. Então, para encerrar o vídeo de hoje, eu vou ler uma das frases desse capítulo que eu achei muito marcante. Um brilhante educador, com uma mão, conduz uma criança. Com a outra, muda a humanidade quando investe o seu melhor para formar mentes livres. Então, eu agradeço a todos vocês pela participação, por estarem aqui assistindo ao nosso vídeo. Assistam também os outros vídeos que estão no canal, tá? Se gostarem, curtam nossos vídeos, compartilhem, que a ideia do IESE é falar um pouco mais de educação integral, num amplo sentido, na educação dos filhos e na nossa autoeducação principalmente. Agradeço a vocês e até mais!